Olá, meus queridos. Então eu achei, né, esse modo prático para a gente poder fazer essas aulas virtuais, né, fazer essa revisão para vocês aí do segundo ano. Então eu vou começar falando, né, dos filoporíferas e do filoquinidários, né. Na verdade, nesse primeiro momento falar só apenas do filoporífero. Mas antes de falar do filoporífero, eu queria, né, lembrar vocês, né, que o filoporífero eles são pertencentes ao reino Animalia e que eles são divididos em vertebrados e invertebrados, sendo os invertebrados, né, aqueles que não possuem, né, as vértebras, não possuem a coluna vertebral, e os vertebrados são aqueles possuidores de vértebras. Nesse primeiro momento, né, vamos estudar o primeiro animal a ser surgido. Esse primeiro animal a ser surgido na Terra, como vemos aqui nesse fluxograma, foram os poríferas, né? Mas ao decorrer do curso vamos aprender um pouco também dos quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anélides, artrópodes e equinodermas. A partir aqui, né, dos cordatas, já estamos falando dos vertebrados. Cordatas são os possuidores de notocorda, é uma pré-coluna vertebral. Então vamos agora, né, para o slide, né, para a aula realmente do filoporífera. O filoporífera, né, aqueles possuidores de poros. Então, são os possuidores de poros, são seres possuidores de poros. Nesse primeiro momento, né, estou trazendo as características do filoporífera. Como já tinha dito, eles são os seres possuidores de poros. Uma outra característica deles é que eles não possuem tecidos verdadeiros. Então, os poríferos eles não têm um agrupamento de células, ele não tem um complexo de células para formar tecidos, né? E esses tecidos não formam nenhum sistema, não formam sistema respiratório, não formam sistemas digestivos, ou seja, não formam sistemas complexos, não formam sistemas completos. Claro que eles têm os seus mecanismos de respiração, têm o seu mecanismo de digestão, mas eles não formam tecidos e sistemas complexos. Eles têm representantes, todos os representantes são aquáticos, certo? Mas a maioria deles são de águas marinhas, porém pode ser encontrado, né, alguns representantes de água doce. As suas células típicas, né, aqui está dizendo que são coanócitos, mas as células típicas dos poríferas, né, são os coanócitos e os amebócitos. São as duas principais células. Também podemos destacar as espículas, mas as duas principais são os coanócitos e os amebócitos. Uma outra característica dele é que eles são todos sésseis, né? O que são seres sésseis? São aqueles que são fixos ao substrato, eles estão sempre fixos ao substrato. Então, um ser aquático ele pode ser livre, natante ou sésseis. No caso das poríferas, eles são todos sésseis, ou seja, são fixos no substrato, eles ficam grudados no substrato, grudados em uma rocha, grudados no solo marinho, enfim. E aqui são as estruturas representando as estruturas do filoporífera. Veja aqui, né, que o porífera ele tem essa abertura principal aqui, nessa abertura de cima aqui que é chamado de ósculo. Então, ósculo nada mais é que essa abertura de cima do porífera, e ele é repleto de poros. E é por onde pelos poros, né, que esses animais eles capturam água. Eles capturam a água pelos poros e não pelos ósculos. O ósculo ele serve de saída da água e os poros ele serve para a entrada da água. Então aqui aqui eu estou trazendo para vocês as estruturas, né? Algumas estruturas
do porífero, da esponja, né? Lembrando que poríferas são esponjas. Então, como eu já tinha dito, o ósculo, né, que é a abertura por onde sai a água. O átrio é justamente essa cavidade aqui, ó, interna, tá vendo? Essa cavidade interna aqui é chamada de átrio. Os poros é onde é o que possibilita o fluxo de água, né? Onde a água entra. E a gente pode destacar, né? Que eu posso destacar aqui nas poríferas é as espículas, né? As espículas são, na verdade, são 3 células principais. Então, as poríferas só existem 3 células: espículas, coanócitos e amebócitos. São as 3 células encontradas no filo porífera. Lembrando que lembrando que as espículas, né, eles servem na sustentação desse ser. Então eles têm essa rigidez, ele tem um corpo meio rígido, como vem aqui na foto, vendo? Por causa das espículas. Espículas, eles dão sustentação. É como se fosse o esqueleto das poríferas. Como se fosse, não, é o esqueleto das poríferas. Então podemos dizer também que ele tem um exoesqueleto, um esqueleto fora do corpo, certo? E essas espículas, né, essas células chamadas de espículas, elas possuem muito calcário, ou seja, cálcio. E esse cálcio é o que dá essa rigidez, né, que forma esse esqueleto das poríferas. E essas células, elas protegem as outras 2 células do porífero, que são os amebócitos e coanócitos. Sendo que o coanócitos e amebócitos são células que realmente realizam algum tipo de função na porífera, né? Tem função e ambos, né, participam na função. Tanto o coanócito quanto o amebócito, eles participam na função de respiração, né, troca gasosa e nutrição desses seres. Lembrando que eles não têm sistema digestivo, ou digestório no caso, e nem respiratório. Ele tem células especializadas, né, na verdade, células que fazem essa função, mas não é considerado um sistema, já que eles são seres sem tecidos. Então eles possuem o coanócitos, que são células que participam, vamos dizer assim, na digestão e na verdade, na digestão, nutrição e na respiração e na troca gasosa. E os amebócitos, que também tem essas 2 funções, né, de participar que também participam da nutrição e da respiração, porém eles têm uma outra função, que é a realização da reprodução. Então, lembrando que os amebócitos funcionam como se fosse uma célula tronco das esponjas. Elas são capazes de se transformar, se diferenciar e se transformar em qualquer outro tecido. Então, as esponjas, os amebócitos, ele consegue um alto poder de regeneração, por exemplo, por causa das amebócitos, que ele consegue se transformar e se transformar em outras células e, por exemplo, ela pode se transformar em espículas e fazer agora, né, fazer parte da sustentação. Ela pode se transformar em coanócitos ou pode se transformar em outros amebócitos. Aqui a gente vai, estamos aqui, né, vendo um complexo de células, vamos dizer assim. Então nessa figura aqui existe um complexo de células. Esse complexo, na verdade, é composto do coanócito, que é essa parte aqui caracterizada em vermelho, que tem esse flagelo aqui, ó. Flagelo é uma cauda. É como se fosse uma célula parecida com um espermatozoide. Só que a cauda do espermatozoide, o flagelo do espermatozoide serve na locomoção. Nesse caso aqui, não serve na locomoção, serve na captura da água. Então o coanócito, basicamente, ele vai capturar a água. Lembrando que a água primeiro passa pelos poros. Ao passar pelos poros, ele vai ficar nessa cavidade aqui, no átrio. No átrio vai ter essas células aqui, tá vendo? Essas células aqui do canto são esse complexo de células, né? Esse complexo de células, né, vai ter o coanócito, que é esse em vermelho, essa célula aqui em vermelho. O coanócito, ele tem esse flagelo que vai capturar essa água, certo? Mas dentro do